Oi, gente. Vamos lá? Continuando, né? Eu mais ou menos previa isso. O, o outro vídeo, o vídeo um de água, a gente deu uma parada e vamos retomar de onde a gente parou no vídeo passado. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Aí, ó. Vamos lá. Além da importância da água, que a gente já comentou no vídeo passado, né? A importância principal da água, o papel principal da água para os seres vivos, que é o papel de solvente, né? Nós temos, né, outras propriedades. A água tem outras propriedades importantes, né? Uma delas é, a água tem uma grande força de coesão entre as suas moléculas. As suas moléculas se atraem muito fortemente umas às outras. Tá? Quando você tem uma gota de água do lado de outra gota de água, você empurra uma na direção da outra, elas grudam rapidamente aquelas duas gotas. É a grande força de coesão que existe entre as moléculas de água. Isso é por causa aqui, ó, aqui nesse desenho nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água, entre elas as chamadas ligações ou pontes de hidrogênio. E isso faz, qual é a importância dessa adesão? Isso é responsável pela chamada tensão superficial. A tensão superficial é aquela camada de água na superfície, né? Aquela lâmina de água na superfície, pode ser num rio, num lago, pode ser num copo d'água, onde for. As moléculas de água são mais unidas, são muito mais unidas aqui na superfície do que embaixo. Por quê? Porque o jogo de forças para unir as moléculas, né, as ligações de hidrogênio, naquelas moléculas mais superficiais não tem as ligações em cima, o que tem em cima é o ar. Então as ligações para baixo ficam muito mais fortes, ficam muito mais, as moléculas ficam muito mais juntas, mais próximas umas das outras. Então forma uma película. Você vê aqui essa figura de um percevejo sobre a água e está em cima da água. Aqui, ó. Parece que está em cima de um plástico, né? Não, está em cima da água. Se a água não tivesse a tensão superficial, não teria isso. Essa possibilidade de insetos, como aracnídeos, mosquito. Vê aqui do lado, ó, a fêmea do mosquito da dengue anda sobre a água, bota os ovos, aqui as larvas do mosquito presas na água, a lâmina de água está aqui em cima, ó, está em cima. Embaixo é água, o resto é água, em cima que é a lâmina. Ó. Todas essas larvas aqui presas na lâmina de água. Através desse tubinho, inclusive aqui, escurinho, ó, que eles conseguem, as larvas conseguem respirar, pegar o ar atmosférico. Né? Também por causa das ligações de hidrogênio, a gente tem a capacidade que as moléculas de água têm de grande força de adesão. Coesão é uma molécula de água em relação a outra. Adesão é uma molécula de água em relação a uma superfície qualquer. Você vê quando você sai do banho, a água escorre, mas continua aquela água no teu corpo. Ou você espera secar, ou você passa a toalha. Aquelas gotas que estão ali não vão cair. Por quê? Elas ficam coladas, aderidas no teu corpo. Então, essa propriedade, que é a adesão, permite o fenômeno da capilaridade. Você, quando bota um tubo muito fino aqui, ó, aqui está um recipiente, aqui está um tubo muito fino de vidro, tá? E quando coloca na água, a tendência da água é subir pelo tubo, mesmo não tendo ninguém sugando aqui em cima. Não tem ninguém sugando aqui em cima. Mas as moléculas de água sobem. Por quê? Elas vão grudando nas paredes né? Vão aderindo nas paredes do tubo, vão aderindo umas às outras e vão subindo. Biologicamente, isso é importante para a subida da água dos vegetais. A princípio, a água que sai aqui, né, do solo e sobe no vegetal, sobe por capilaridade. As moléculas da água vão grudando dentro dos vasos condutores da planta e vão grudando umas nas outras. Então, é outra propriedade importante da água, a capilaridade. Outra coisa também é que a água, quando ela congela, ela aumenta de volume. E por isso a densidade diminui com o congelamento.
Eu acho que vocês já viram isso, né, anteriormente. Aqui é a forma da densidade. Ó. Densidade é igual a massa sobre volume. D é igual a M sobre V. Quando você tem, por exemplo, 1 litro de água, 1 litro de água é 1 litro de água. O volume é o mesmo. Você congela essa água, tá? O volume dela aumenta. A água, mas você vê como você esquece uma garrafa, né? Se for de vidro, então, né? Dentro do freezer, a garrafa quebra. Se for de plástico, ela incha para até rasgar. Por quê? Porque a água aumenta de volume quando congela. Isso, né, diminui a densidade da água. E por isso que o gelo flutua na água. Aí não importa qual seja o gelo aqui, ó. Seja o gelinho, um copo com água aqui com gelo, ó, seja um iceberg. Tem que ter um iceberg, uma pontazinha só, que fica aparecendo. Olha a quantidade de gelo que tem embaixo. Então, o gelo flutua na água porque a densidade dele diminui, porque a água aumentou de volume quando congelou. Aí você pergunta, qual a importância disso biologicamente? Em regiões de inverno rigoroso, a superfície dos rios e lagos, vocês sabem disso, ela congela. Só que essa placa de gelo que forma aqui em cima impede que o resto da água também congele. Impede que o rio ou o lago que fica abaixo da placa também congele. Ou seja, essa placa aqui, tá, vai garantir a vida dos seres aqui, tanto animais, vegetais, não importa. Vai manter a vida aqui embaixo. Tá? Debaixo da placa. Você vê aqui, ó. Gelo é 0 grau. O ar está menos 10, mas a água está 4 graus positivos. Tem uma diferença de 6 graus aqui. Por quê? O gelo isolou, não deixou que a água embaixo congelasse. Aqui, ó, embaixo, depois, vocês clicam, tem um vídeo muito legal, né, sobre cientistas da NASA falando da possibilidade de vida debaixo do gelo que fica num satélite de Júpiter chamado Europa. Tá? É um vídeo bem legal. A água também tem um alto calor específico. O que quer dizer isso? Ela precisa de uma grande quantidade de energia para se aquecer e, por esse motivo, a água demora a esquentar e também demora para esfriar. A água demora a ganhar calor e demora a perder calor. Como os seres vivos são formados, na sua maior parte, na sua maior porcentagem, por água, dá para entender por que a água vai ter uma importância aí. Vai ajudar a que os seres vivos não variem tanto de temperatura. Até variem, mas não variem tanto. Porque a água tem um calor específico alto. E vê aqui do lado, ó, aqui, calor específico da água líquida, vale 1. Do gelo é 0,5. É a metade. Você vê que o alumínio, 0,22. Muito mais baixo. O alumínio esquenta muito mais rápido e esfria muito mais rápido do que a água. E você vê os outros metais aqui, ó. Mercúrio 0,03. 0,03. O ferro 0,11. O ferro esquenta muito rápido. A água não. Isso é bom. Tá? Por quê? A entrada do calor no corpo e a saída do calor do corpo ocorre, e aliás tem que ocorrer, né? O corpo tem mecanismo para isso, é o mecanismo da termorregulação, mas a presença da água, eu repito, faz com que esse mecanismo ocorra de maneira o quê? Equilibrada, suave. Tá? As perdas ou ganhos de calor por meio não são muito rápidas por causa da água. Para finalizar aqui, gente, a classificação dos seres, já que a gente falou em termorregulação, a classificação dos seres vivos em relação à termorregulação, os seres vivos são classificados em psilotérmicos e homeotérmicos. Eu acho que vocês já viram isso. Vamos recordar isso aqui. Tá? Aqui está um gráfico mostrando a variação da temperatura corporal em função da temperatura do ambiente. Tá? Aqui na linha vermelha, nós temos os seres homeotérmicos. São os seres que você vê, a temperatura ambiente está mudando, está aumentando, está esquentando, e a do corpo nem se altera.
Isso porque, além da água, os organismos homeotérmicos têm mecanismos muito eficientes para a regulação do calor, a regulação da temperatura. Já os animais que são psilotérmicos, olha aqui, ó, a temperatura aumenta do meio e do corpo aumenta junto. Ou seja, a água não é capaz de impedir que o meio influa nos seres, fazendo essa temperatura aumentar. Tá? Então, por isso, eles têm que ficar agrupados, eles têm que, né, ficar perto de lugares aquecidos para poder manter a sua temperatura. Quem são os animais homeotérmicos? É fácil guardar quem é quem. Os homeotérmicos são as aves e os mamíferos. E os psilotérmicos? Todos os demais. Tá? Mesma coisa aqui, quando a gente é uma outra classificação com relação à termorregulação, a regulação térmica dos organismos, é quando você compara aqui a variação da temperatura do ambiente em relação à taxa metabólica. A taxa metabólica do corpo. É uma classificação diferente. Tá? O que são os animais endotérmicos? Os endotérmicos são aqueles, que é a linha vermelha, que conseguem ter bons mecanismos de termorregulação em relação à temperatura ambiente. Tá? Ou seja, a regulação deles, interna, não depende fora está quente ou está frio. Tá? Eles têm mecanismos próprios para compensar isso. Você vê que aqui no gráfico, ó, em baixas temperaturas ambientes, quando está muito frio, a taxa metabólica aumenta. Por quê? Para compensar a perda. Se está frio, a baixa temperatura tenta tirar energia do corpo. Tirar muita energia do corpo. E o corpo compensa isso como? Aumentando o seu metabolismo para poder compensar essas perdas de calor aqui para o meio. Tá? Aí, claro, com a temperatura vai ficando mais suave, mais agradável, aí o metabolismo não precisa ficar tão acelerado e volta a um patamar aqui legal. Não pode também ficar muito quente, né? Quente demais. Os animais ectotérmicos não têm mecanismos assim eficientes para termorregulação. Tanto é que o metabolismo, na taxa metabólica do corpo deles, depende muito da temperatura ambiente. Ou seja, quando fica quente, eles ficam quentes. Quando fica frio, eles ficam frios. Tá? Da mesma forma, como eu falei no slide anterior, dos homeotérmicos e psilotérmicos, quem são os animais ectotérmicos? São as aves e os mamíferos. Perdão, são os endotérmicos, perdão. São as aves e os mamíferos. E os ectotérmicos? Os demais. Ou seja, professor, então, todos os animais homeotérmicos, que têm sua temperatura corporal constante, são também endotérmicos? As aves e mamíferos? Exatamente. E todos os psilotérmicos são ectotérmicos? Sim, exatamente. São todos os demais, excluindo as aves e os mamíferos. Tá? Porque a classificação entre homeotérmico e psilotérmico tem a ver com a temperatura do corpo em relação à temperatura do meio. Essa classificação que está aqui na tela, de ectotérmico e de endotérmico, tem a ver com a variação da taxa metabólica, do metabolismo, em relação à temperatura ambiente. Legal? Valeu, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço. E até a próxima aula, que é de minerais. Um abraço.